Muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelo seu canal Terça Livre. Está no ar mais um Boletim da Noite. Eu vou dando boa noite aqui para quem está chegando com a gente no Twitch TV. Aqui comigo a Maria Libardi, né, que está lá conferindo com a gente no Rio Grande do Sul. Também o Amon Brito, Aline G. Correia, o nosso muito obrigado. Também o pessoal do Instagram, o Jonas Santos, também a Edi Reis, o Sebastião Rodrigues. Aqui no Facebook também temos o Flávio Noberto, o Ricardo Lins, a Carmela do Carmo. Nosso muito obrigado pela participação de vocês que estão chegando por aqui. Está começando o Boletim da Noite. Eu sou Cássio Freitas. Hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro. Nosso muito obrigado aí. 25 de fevereiro. Estamos de volta aqui no seu Boletim da Noite. Tá começando quente. A gente vai falar muito aqui sobre o CPAC, né, que é o maior encontro conservador do mundo. O Alan dos Santos já está lá na Flórida. Daqui a pouquinho vai trazer os detalhes pra gente. Eu dou uma boa noite aqui pro Max Cardoso, que tá aqui comigo na bancada também. Ítalo Lorenzon, boa noite pra vocês. Boa noite, Cássio. Boa noite, Ítalo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Cássio. Boa noite, Max. Boa noite a todos nos ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bem, meus caros. A gente começa aqui o Boletim da Noite falando sobre o CPAC, que é o maior encontro conservador do mundo, a Conferência de Ação Política Conservadora, conhecida como CPAC, que é organizada por conservadores da União Conservadora Americana. E acontece anualmente na cidade de Washington, geralmente, né? Washington DC. Este ano, no entanto, acontece em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. O evento costuma reunir aproximadamente 10 mil participantes. É o encontro das personalidades mais importantes do movimento conservador e suas correntes de ativismo como pró-vida, armamentistas, entre outros, compreendendo aí desde militância de base até cargos eleitos nos poderes legislativo e executivo, passando aí por dirigentes de organizações e expoentes dos meios de comunicação como analistas políticos e influenciadores digitais. Nos Estados Unidos, há na CPAC uma votação formal para selecionar o personagem que mais representa o movimento conservador naquele ano. E o escolhido geralmente tem grandes chances de se tornar o próximo candidato republicano à presidência da República. A conferência também entrega prêmios como Ronald Reagan, Harvard e Jane Kirkpatrick Academic. E o muito disputado Blogger of the Year Harvard. Hoje o CPAC é considerado o maior e mais influente encontro de conservadores do mundo. Lançado em 1974, o evento reúne centenas de organizações conservadoras, milhares de ativistas, milhões de telespectadores e os melhores e mais brilhantes líderes da direita do mundo. Em 1974, a American Conservative Union Hoje me pegou aqui com esse tanto de palavra aqui, viu? Eu tô Devagarinho, vamos lá. Tá um verdadeiro trava-língua. Fundaram a conferência como um pequeno, despretensioso encontro de ativistas conservadores dedicados à causa. O discurso inaugural foi feito por ninguém menos que Ronald Reagan, parafraseando John Winthrop. Reagan classificou o evento como uma cidade brilhante sobre uma colina. Entre os anos de 1974 e 76, o indicado na CPAC como possível candidato republicano à disputa na presidência foi Gerald Ford. Ronald Reagan venceria o pleito da conferência entre 1977 e 1980. Em 1981, Reagan foi eleito o 40º presidente dos Estados Unidos. No intervalo que compreende os anos de 2013 e 2020, o candidato indicado pela CPAC foi Donald Trump. Em 2016, Trump assumiu como 45º presidente americano. Antes, George W. Bush, pai, né? George Bush, pai e filho, também foram indicações da conferência. Tá? Então, a CPAC começando hoje. Daqui a pouquinho o Alan vai estar aqui com a gente. Eu queria que vocês comentassem, então, primeiro aí a conferência então, de ação política conservadora. Bom, como a gente comentou um pouco mais cedo hoje, né, no Boletim da Manhã, o CPAC ele começou de maneira despretensiosa, né, e hoje está se abrangendo. Né, o CPAC ele já tem aí sua relevância, inclusive no cenário internacional. O CPAC não só
ele tem, veja vocês, não só ele tem uma tradição nos Estados Unidos, como ele já está começando a ser uma tradição também nos países onde o movimento conservador está começando a ter já algum tipo de penetração. Por exemplo, o CPAC Austrália, né, já está bastante forte, e no Brasil nós estamos indo para a segunda edição. A segunda edição está confirmada já para esse ano, né? Tivemos aí no ano retrasado, 2019, final de 2019, 2020 por conta das restrições, né, de isolamento social não tivemos, em 2021 vamos ter aí, já está confirmado a segunda edição do CPAC no Brasil, né? Então, tá, possivelmente, né, aliás, com quase 100% de certeza, o evento conservador mais importante internacionalmente hoje na atualidade, com certeza. Pois é, o evento conservador mais importante do mundo, né? Eu ousaria dizer que é um evento político mais importante do mundo, no sentido de que vocês viram aí a prévia, né, o histórico do CPAC, ditando, né, entre aspas, ditando quem seria aí o próximo presidente dos Estados Unidos. Né? Funcionou com Reagan, funcionou com o George Bush pai, o George Bush filho e com Donald Trump. Então vocês vejam a relevância que o CPAC tem, ele vai só crescendo, né? Sua relevância aí vai só aumentando. Vocês estão acompanhando aqui do meu lado os vídeos do CPAC 2020, né? É super produção, é um negócio assim impressionante. Vão pessoas do mundo inteiro, né? Algo que começou uma reunião local, agora reúne pessoas do mundo inteiro. Eles já fizeram CPAC Japão, CPAC Austrália, Hong Kong, né? Brasil, ou seja, já em vários lugares do mundo. E hoje começa aí esse grande evento. Então, só para vocês entenderem qual é a programação, tá? Então, hoje você pode pensar assim, poxa, mas hoje não teve nenhum vídeo, não teve, né, nada aí, o Terça Livre não falou que ia cobrir e tal, porque hoje, na verdade, o que acontece no dia de hoje? Hoje é só a abertura, é uma oração judaica inicial e a recepção aí dos participantes, o pessoal pegando os crachazinhos, né, as coisas, ou seja, é mais a parte de recepção. Tá? O evento propriamente dito ele começa amanhã. Amanhã já começa aí uma série de palestras, né? Uma série da programação deles, né? De fato. Então amanhã, por exemplo, as personalidades mais populares que vão discursar no CPAC serão o governador da Flórida, Ron DeSantis, né? O local onde está sendo o CPAC, o senador Mike Lee de Utah e o senador Ted Cruz do Texas, o senador Tom Cotton do Arkansas e o Donald Trump Jr., né? Então eles vão estar aí falando amanhã. Lembrando que o Alan está lá na Flórida, em Orlando, cobrindo todo o CPAC, aí, trazendo todas as informações para a gente. Então fiquem ligados amanhã. No sábado a gente vai ter o procurador-geral do Texas, o Ken Paxton, o ex-secretário de Estado, Mike Pompeo. Aí eu diria para a gente dar bastante atenção na fala do Pompeo, ele que na época do Trump, sempre falou contra a China, denunciando mesmo os crimes que o Partido Comunista Chinês comete. O líder, o Mike Pompeo hoje é líder da minoria da Câmara, né? O Kevin McCarthy, da Flórida, além do governador da Dakota do Sul, Kristi Noem. E no domingo, são esperados o ex-diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow, a ex-secretária de imprensa da Casa Branca, a Sarah Huckabee, e, por fim, né, o mais esperado, com certeza a gente vai estar trazendo também para vocês, o discurso do Donald Trump, que vem fechando aí o CPAC nos últimos anos. Então, com certeza é um momento para a gente ficar atento. Provavelmente o Trump já vai sinalizar um pouco aí sobre o futuro do Partido Republicano, o que ele pensa que o Partido Republicano deve agir agora nesses 4 anos, e quem sabe, né, ele já não fala algo da possibilidade de se candidatar aí em 2024, né? Vamos aguardar. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente vai entrar ao vivo aqui com o Alan dos Santos, né, trazendo as informações direto da Flórida, direto do CPAC aí, para você que está aí nessa expectativa, né, de ouvir o que tem a dizer o Donald Trump e outros líderes conservadores do mundo neste fim de semana, que promete ser histórico aqui. E a nossa cobertura, é claro, vai ser a melhor aqui que você pode acompanhar. Com Paulo Figueiredo, com o Alan dos Santos, parceria com a TV Flórida. Tem muito para você neste final de semana aqui no seu canal Terça Livre.
Bom, vamos para outra pauta aqui, pauta nacional. Vamos falar do caso Daniel Silveira. Na prisão, Daniel Silveira assina filiação ao PTB. Preso ilegalmente há mais de uma semana, o deputado federal Daniel Silveira assinou nesta quinta-feira a ficha de filiação ao PTB. A informação foi publicada pelo presidente do partido, Roberto Jefferson. Silveira pertencia ao partido PSL, que o expulsou após o episódio envolvendo o deputado, e a prisão em suposto flagrante após a publicação de um vídeo em que criticava ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado Daniel Silveira, na prisão, acaba de assinar a ficha de filiação ao PTB. Seja bem-vindo, heróico deputado. Daremos sangue por você. Nós não abandonamos o soldado ferido, escreveu Roberto Jefferson em suas redes sociais. Daniel Silveira está detido na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Olha, isso aí já é uma estratégia que o Roberto Jefferson vem adotando há muito tempo já, de pegar aqueles deputados que são, por conta da sua combatividade, acabam sendo expulsos do PSL, né? Isso foi o caso aí do Douglas Garcia lá em São Paulo, né? E agora também o caso do Daniel Silveira, né? Aqui na Câmara Federal, né? Bom, é isso que está acontecendo mesmo, né? O PTB tá apostando nessa política, né? Tá apostando nessa digamos, nesse enquadramento de si mesmo, né? Esse auto-enquadramento aí como um partido conservador, né? Inclusive o programa do partido foi modificado recentemente. Eu peguei, né? Recebi aí o programa do partido, vou dar uma estudadinha nele, dar uma lida nele para ver o que eu posso comentar aqui para vocês. Mas de pronto eu posso dizer para vocês que o programa do partido que eu recebi, que eu já consegui olhar por alto, é bastante conservador mesmo. Bastante conservador mesmo, né? Vou citar um exemplo que eu gostei bastante, né? O PTB defende que nas relações de trabalho a justiça não pode intervir a não ser que uma das partes acione. Coisa que hoje em dia não é o que acontece. Hoje em dia, pra você ter uma ideia, olha o tamanho do absurdo, né? Recentemente, há uns anos atrás, eu vi um caso de um rapaz que resolveu pagar EJA para os seus funcionários que eram analfabetos, né? Fazer um programinha de alfabetização, né? Resultado disso, sem que os trabalhadores requeressem, hein? Né? Sem que os trabalhadores entrassem com a ação. A Justiça do Trabalho diz o seguinte: assim, não, mas pera lá, isso aí que você está pagando para eles é salário. Ou seja, sobre esse valor que você gasta com a educação do seu funcionário, vai incidir todo FGTS, 13º, enfim, todos os encargos trabalhistas incidem sobre esse valor que você está gastando na educação. Ou seja, o sujeito que tentou da sua própria iniciativa, assim, não, eu tenho vários funcionários aqui nessa indústria que não tiveram uma educação precária, não, alguns mal sabem ler e escrever, eu vou pagar aqui uma educação aqui para eles, vou pagar aqui um sisteminha aqui para eles poderem completar o ensino médio, né? Alguns até não tinham nem o fundamental completo, né? Ou se tiveram completado daquele jeito, né? Mas enfim, para que eles possam pelo menos assinar o próprio nome, né? Isso é básico da cidadania, né? O sujeito saiba ler e escrever, o cara não seja enganado, né? Não fique à mercê de outro, né? Para a vida dele. Para a vida dele, né? O básico do pertencimento à polis hoje em dia é o cara poder ler um documento que está antes de assinar, né? Então, assim, isso aí foi colocado como a Justiça do Trabalho interviu nesse caso, o Ministério Público do Trabalho interviu nesse caso, né? Sem que fossem acionadas, seja por uma parte, seja por outra. Né? Então, uma posição que eu já vi lá no PTB é que eles são contra esse tipo de coisa. Então, assim, estou muito feliz com essa posição. Estou muito feliz com essa posição. Acho que o Brasil precisa de um partido dessa expressão ideológica. Aí vocês, por favor, não existem as considerações de ordem prudencial em relação às figuras, que são muito válidas, mas uma coisa não pode atrapalhar a outra, né? Eu não confio nesse cara, não confio no Roberto Jefferson. Eu não confio na Cristiane Brasil. Eu não confio nesse cara. Tudo bem, isso aí é uma questão que precisa ser posta e é válido que seja posta, né? Só que é preciso também analisar o seguinte: bom,
Quem mais está dando agora na prática? Eu quero saber a prática, o fazimento mesmo, né? Quem hoje está propositando, né, proporcionando um partido, uma estrutura partidária que possa defender ideais conservadores? É o PTB, claramente é o PTB. Quer dizer que eu acho que o Bolsonaro tem que ir para o PTB? Não acho isso também. Acho que tem que ir para outro partido, né? Deixar o PTB como opção, né? De uma opção conservadora, mas enfim. Aí já são os 500. Mas eu acho que essa é a tendência do PTB hoje. E vejo outros partidos também querendo ir no mesmo caminho. Dentre eles o Patriotas e os Republicanos. Vamos aguardar para ver o que acontece, né? É aquela questão, né? A gente tem um partido que nasceu conservador, com tudo direitinho? Não. Mas e o Aliança pelo Brasil? A gente não sabe se ele vai sair a tempo até ano que vem. Minha aposta... não vai sair a tempo até o ano que vem. Não vai sair para 2026. Pois é. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está novamente naquela mesma situação das eleições do ano passado. E qual é a melhor dica que foi dada para os candidatos que eram alinhados ao Bolsonaro, ao conservadorismo à direita? Entre no partido que menos te atrapalhe. É isso. Uhum. Ninguém aqui, né, tá achando que agora o PTB vai ser totalmente conservador para sempre, ad eterno e, né? Não é, né? Mas agora é o que tá menos atrapalhando, tá? Inclusive tá ali fazendo um papel de ajudar, né? Vários políticos e tudo, ou seja, entre no partido que menos te atrapalhe. Se lá no seu estado tem outro, né? Para quem vai vir aí a deputado e tal, se tem algum outro que está te atrapalhando menos, mas aí no caso de deputado federal você tem que ter cuidado por causa das votações do Congresso, né? Aí talvez o PTB seja o que menos te atrapalhe mesmo, vai deixar você votar com liberdade. Exato. Né? Sem você ser retalhado. E você tem, veja bem, agora... Oi? O programa travou no Max, aí a câmera não tá mudando, Aí, pronto. Foi. Aí. Okay. Acontece. Tivemos uma pequena travada aqui, mas voltamos. Mas como eu estava dizendo, né? Agora quando você tem um programa, porque assim, o que acontece? Uma expulsão, né? Em tese, uma expulsão de um partido, ela só pode ser feita na medida em que haja o descumprimento de alguma coisa do estatuto do programa, né? Então, se você tem um programa conservador, e você tem de fato um programa conservador, até onde eu pude ver, né? Eu posso, né? Vou ler com mais atenção, né? Você tem de fato um programa conservador, você tem não só mecanismos para, quando você quer dar um voto conservador, dizer eu tenho o direito de fazê-lo, né? Sim. Como também quando você tem mecanismos de impor uma pauta conservadora a um deputado que porventura não queira, né? Então, esse tipo de programa claro, essa questão de ser programaticamente claro, isso faltava, né, à direita no Brasil, né? Estamos criando cada vez mais. Essas coisas estão começando a depurar-se cada vez mais. Isso está começando a ficar cada vez mais claro para as pessoas que é preciso ter, né, uma definição, uma clareza programática, até para você poder ter, na hora de exigir isso ou aquilo, o deputado, né, você ter algum tipo de embasamento, né? Porque senão o deputado tira da cabeça dele alguma coisa ali, né? E você não tem como você contrapor. Eu acho eu acho de cá que eu acho de lá, né? Então acaba sendo essa fragilidade acaba aparecendo com muita frequência, né? Perfeito. Muito bem. Lazier Martins quer explicações de Alexandre de Moraes. O senador Lazier Martins, do Podemos, é o terceiro a exigir a fiscalização em relação ao Poder Judiciário dentro do Congresso. Ele assinou o requerimento do colega parlamentar Roberto Rocha, do PSDB, que convida o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a explicar no plenário da Casa sobre os limites da imunidade parlamentar. Martins informou a adesão ao documento na última sexta-feira em postagem feita no perfil oficial dele no Twitter. O requerimento do tucano Roberto Rocha ganhou também a adesão do senador Heinz, do Progressistas. Tem um movimento interessante nesse pedido, porque se você olha o que o Roberto Rocha falou quando ele fez esse pedido, ele parece muito mais um pedido de dá licença aqui, seu ministro. O
se o senhor puder nos iluminar e nos explicar até onde nós podemos ir sem ofender a Vossa Excelência, né? Parecia muito mais isso. Aí quando entrou o senador Heinz, né, ele já veio com mais força. Ele já veio, não podemos ficar no estado de instabilidade. Se você está prendendo deputado, né, parlamentar, dizendo que tem um limite, então você vai ter que chegar aqui, vai ter que vir e explicar qual é o limite. Você não pode inventar a regra do jogo no meio do jogo. Né? Você tem que explicar a regra do jogo. Né? Porque lá é quaisquer, né? Está escrito. O deputado, né, o parlamentar, ele é protegido por quaisquer palavras e opiniões. Agora, o quaisquer já não é tão quaisquer assim. Já tem um limite, bem, mas depende. Mas se for o que eles consideram lá um ataque à democracia, um ataque a uma ofensa ao ministro, né? Porque se for outro deputado também, a gente já viu que não dá muito problema, mas se for o ministro, dá. Então, não. Então, esse quaisquer já não vale. Então, já não é exatamente quaisquer. Já tem uma interpretação aí no meio. Já mudou, né? Mas, não tem jeito. Quem que vai dizer para ele que ele não pode? Quem que vai chegar para o Alexandre de Moraes e vai dizer, olha, aqui está dizendo quaisquer. Você não pode mandar prender assim, não. Por palavras. Não vale, não. Ninguém vai fazer isso. Então, já que ele causou, né, esse problema e o Congresso ainda teve a estupidez de aceitar um desmando desse, então agora o senhor vem aqui e explique para nós até onde que a gente pode ir, porque a gente não quer ser preso, né? O senador Reis já trocou um pouco o modo, né, de falar dessa pedida de explicações ao Alexandre de Moraes. E aí o Lazier Martins também aproveitou essa virada de chave e veio junto com o senador Reis, colocando a responsabilidade do Alexandre de Moraes. Falou, ó, que história é essa? Você vai ter que então explicar qual que é o limite. Até onde a gente pode ir? Qual que é a regra do jogo, então? Porque lei é isso, né? É limitável. Então você tem que me dizer até qual é o limite. E dizer com clareza. Porque senão amanhã ou depois eu falo qualquer coisa, você vai dizer que eu extrapolei o limite. Porque veja vocês, né? Isso, meus caros, tá na base do Estado moderno. Na base do Estado moderno. O Estado moderno, ele se inaugura quando você tem... Inaugura não, né? Um pouco forçada essa definição, essa nomenclatura, mas... O Estado moderno, ele depende de uma coisa que o Weber chamava de racionalidade. O que é a racionalidade? Racionalidade para o Weber é sinônimo de previsibilidade. Ou seja, você tem uma regra, ela é clara e você sabe aonde essa regra está sendo aplicada. Você sabe como ela vai ser aplicada, qual que é o mecanismo de aplicação da regra, né? Porque senão a coisa vira literalmente kafkiana. O Kafka já percebeu isso no processo, né? Kafka é um escritor que escreveu um livro chamado O Processo. E nesse livro, o protagonista, que agora o nome me escapa, ele se via sendo julgado por um crime que ele não sabia qual que era, num tribunal que ele não conhecia, não tinha conhecimento, segundo leis que ele desconhecia. Ou seja, a coisa ficou maluca, né? Maluca, literalmente kafkiana, né? Daí veio a expressão, um processo kafkiano, uma coisa que assim, o cara não sabe o que está acontecendo, mas espera lá, né? Mas eu estou sendo acusado do quê? Ah, ninguém fala o que eu estou sendo acusado. Mas como é que eu vou? Mas eu sou réu, eu sou testemunha, né? Segundo que regras, um advogado normal funciona, mas eu preciso de um advogado especialista nisso. Eu estou sujeito a quê? Eu vou ser morto se eu for condenado? O que acontece? Né? Eu vou pegar prisão perpétua ou não? É só uma multa? Né? Não existe. O cara absolutamente o cara não sabe. O cara tá ali sendo julgado, ele, né, e não entende o que está acontecendo. Né? Se você está sujeito a isso, foi-se pela janela o Estado de Direito. Eu falo várias vezes aqui, para você dominar uma população, não é necessário que você oprima todas elas ao mesmo tempo. Basta que você tenha a capacidade de oprimir qualquer uma a qualquer momento. Então, o exemplo que eu dou é sempre do sniper, né, e da mesa de bar, né? Se tem 5 pessoas numa mesa de bar e o sniper tem um cara num sniper mirando dizendo assim, ninguém vai levantar daqui. Se alguém levantar, eu dou um tiro. Eu tenho 10 balas. Tem 2 para cada um. Ninguém vai levantar porque vai morrer todo mundo, né? Se
a mesma situação, as 5 pessoas, tem um sniper, fala assim, eu tenho uma bala só, o primeiro que levantar eu mato, a chance de todo mundo ficar sentado é também alta. Por quê? Porque não precisa que ele tenha capacidade de matar todo mundo. Ele não tem capacidade de matar todo mundo. Ele só tem uma bala só. Mas ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro. Ninguém, como ele pode matar qualquer um a qualquer momento, todo mundo fica no estado de terror. Então é isso que acontece quando você tem a quebra do Estado Democrático de Direito. É isso que acontece quando um juiz passa a interpretar as leis de maneira como vem da cabeça dele e as pessoas passam a obedecer. Isso que é pior. A polícia vai lá e prende o cara mesmo. Assim, não, porque tem um artigo aqui, mas eu não vou... É a Constituição, né? Eu vou ignorar essa parte da Constituição, eu vou interpretar dessa outra maneira aqui, aplico aqui uma hermenêutica criativa, né? E eu chego à conclusão de que não, a Constituição ela me permite sim prendê-lo aqui nesse momento, né? Como é que eu fui de está vedado para está permitido, né? Tem 40 páginas aqui, né, de encheção de linguiça, mas a conclusão é que eu decido que posso. Pô, se eu decido que posso, eu posso tudo, né? E nego vai lá e prende o cara. Prende o cara mesmo. Quando você tem essa situação, meus caros, o Estado de Direito está indo pela janela. Está indo pela janela mesmo. Então, eu espero que os deputados, senadores, né, façam de fato, cumpram de fato o seu trabalho, que é de averiguar, de fiscalizar o que está sendo feito pelo Alexandre de Moraes. Porque senão, meus caras, estamos em maus lençóis. E que eles saibam que o deles também está na reta, né? E que saibam que o deles também está na reta. Porque não pensem vocês que depois que a galinha desobediente, né, acabarem as galinhas desobedientes que foram entregues à raposa, a raposa não vai virar vegetariana, não. Tá? Ela vai continuar se alimentando das galinhas, só que agora vai ter menos galinhas para se defender. Isso aí. Manda ver. Ok. Colégio de Líderes da Câmara tratará blindagem contra o Judiciário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, informou que o plenário da Câmara discutirá as questões textuais da PEC, das prerrogativas que trata da blindagem da imunidade parlamentar e afasta possíveis conflitos com o Judiciário, como se deu no recente caso do deputado Daniel Silveira, preso por desabafos políticos. Em postagens feitas no perfil oficial dele no Twitter, Lira afirmou que o debate é necessário e que o tratamento será feito no Colégio de Líderes. O parlamentar também ressaltou que o Congresso não pode deixar lacunas no tema. Abre aspas para o Arthur Lira: é culpa do Congresso quando deixa lacunas. Quando o Congresso não define, não debate, não pauta, é erro do parlamento. O que eu defendo é que o artigo 53 seja regulamentado para que a inviolabilidade não seja plena se atacar a democracia, fecha aspas, completou Arthur Lira. É o tipo de conversa, né, que a pessoa fala e na cabeça dela tá tudo perfeito, né? Tudo não. Poxa, eu sou democrático, né? A imunidade parlamentar realmente tem que ter um limite e esse limite, né, ele falou aqui, é que não pode se atacar a democracia. A inviolabilidade não é plena, né? Mas aí é bastante desconhecimento de mundo real e de direito, né? Não conheço o Arthur Lira, de repente isso aí pode ser só um erro de avaliação, mas a questão é a seguinte: por que vocês acham que a Assembleia Constituinte lá, né, quando fez a nossa Constituição, botou que a inviolabilidade era plena? Por que botou a palavra quaisquer naquela imunidade? Porque ela sabia, né, que é o que acontece na história do direito. É só você pesquisar a história do direito. Quando você coloca uma exceçãozinha no direito de alguém, ainda mais num direito tão importante como esse, que é da fala de um parlamentar, aquela exceção começa a ser alargada. Começa a se alargar e no final você não tem mais imunidade, né? A sua imunidade é tão pequena, ela é tão restrita, ela é tão pontual que na prática você não tem, porque você vai poder sempre interpretar de maneira a escapar por aquela exceção ali. É assim que funciona o direito, né? Por isso tem que ver
sempre a reformas ali legislativas ali para exatamente ir consertando esse tipo de vício. Então, você já está gerando um vício. Na verdade, o vício já foi gerado, porque quando falava quaisquer, agora já não é mais quaisquer. Ou seja, sem mesmo mudar a letra da lei. Só através da interpretação. Agora, você imagina se tiver aí uma mudança. Né? Imagina aí se você começar a assumir, se os próprios parlamentares começarem a assumir que existe um limite na fala do parlamentar, o que vai acontecer? Esse limite daqui a pouco vira lei, e essa lei daqui a pouco está sendo cada vez mais alargada, porque daqui a pouco vai chegar alguém que vai dizer, não, mas eu acho que esse limite é muito pouco. Eu acho que também tem outras situações muito graves que o parlamentar também não pode falar. Então vamos começar a colocar isso também. E assim vai. É um processo que pode durar anos. Mas você não pode fazer uma lei hoje pensando que ela vai valer só para os próximos 15 dias. Né? Ou uma conduta. Porque como é que surgem as leis? Né? As leis são condutas que começaram a ser generalizadas, ou seja, todo mundo começou a aceitar aquela conduta, e aí aquilo ali acaba se cristalizando em uma lei. Então, se você começa a mudar a conduta, se você começar a aceitar, a falar que existe, né, que a inviolabilidade não é plena, que não é exatamente quaisquer palavras ou opiniões, né, quando você começa a aceitar isso, é um passo para que isso se torne lei daqui a pouco. E aí é mais outro passo para daqui a pouco você não ter mais imunidade parlamentar nenhuma. E a gente vira, né, oficialmente um estado judicial, né, em que o judiciário é que, na verdade, é que vai decidir tudo. Então isso aqui tem bastante a ver com o que a gente comentou antes, eu não vou falar mais, senão eu vou me repetir muito. Só para acrescentar aí essa notícia, vamos ler a próxima aqui. Ó. Após polêmica, Lira diz que PEC deve se ater à imunidade por excessos de opinião, voz e voto. Após a repercussão negativa da proposta de emenda à Constituição 3/21 sobre imunidade parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou nesta quinta-feira que a PEC deverá se ater somente à imunidade por excessos de opinião, voz e voto. O texto aprovado ontem foi criticado, pois previa também a alteração de outros artigos da Constituição Federal que poderiam garantir aos políticos um direito a recursos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Segundo as críticas, as alterações poderiam favorecer a impunidade dos deputados e senadores. A discussão foi iniciada depois que o deputado federal Daniel Silveira foi preso em flagrante por decisão do ministro Alexandre de Moraes no último dia 16 de fevereiro por gravar um vídeo com críticas aos ministros da Suprema Corte. Bom, a PEC em discussão define que caberá somente aos conselhos de ética da Câmara e Senado responsabilizar os parlamentares em processos ético-disciplinares por quebra de decoro. Abre aspas aí para o Arthur Lira. Diversos textos em formação vazaram ontem para a imprensa, com alterações nos artigos 51, 52, 102, 105 e todos estes, ao meu ver, não devem estar presentes nesta discussão, fecha aspas, para o Arthur Lira. Ele continuou aqui, o foco da comissão e o que vai ser discutido no Colégio de Líderes e o texto que pode toda hora ser aprimorado deverá se ater ao artigo 53 da Constituição, completou Lira. Pode seguir. Quer acrescentar alguma coisa? Não, pode seguir. Muito bem. Ideologias. Damares anuncia a revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos da era petista. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou no último dia 11 de fevereiro a criação de um grupo de trabalho para a revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos. Após a última edição do programa, elaborada ainda durante o governo do ex-presidiário Lula, Damares quer revisar temas como o do desarmamento civil, direitos de grupos minoritários e outras políticas públicas. Entre os pontos do programa aprovado no governo do PT constam exigências de financiamento a pessoas e entidades que tenham destaque na luta pelos direitos humanos na sociedade, controle de armas, regulamentação da taxação de grandes fortunas, implementação da reforma agrária, atendimento diferenciado a pessoas LGBT, legalização da prostituição, entre outros. No ponto da segurança pública, o tópico com planos mais radicais do PNDH é enfatizado a necessidade de ampliação do controle das armas de fogo em todo o país através do estímulo do desarmamento civil,
e o endurecimento dos requisitos para aquisição de armas e munição. Outros pontos: a redução do poder de letalidade da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública, através da disponibilização de munição, tecnologias e armas de menor potencial ofensivo para agentes policiais. Implementação nas escolas, estudos da temática de gênero e orientação sexual do ensino fundamental ao ensino médio. O governo petista da época tentou ainda implementar outros pontos, como a legalização do aborto, a proibição de símbolos religiosos em locais públicos e a obrigatoriedade de ouvir invasores de terras no cumprimento de decisões judiciais sobre conflitos agrários, como reintegração de posse. Olha só que maravilha. Então quer dizer que a partir de agora, se o cara invade a sua terra, né, senhor produtor rural, se o cara vai lá e invade a sua terra, ele não precisa mais ouvir o invasor para decidir se vai reintegrar ou não, né? Maravilha, né? Olha, isso aí, esse plano Nacional de Direitos Humanos já era tema antigo já. Acho que quem está mais tempo militando à direita, né, sabe que acompanhando pelo menos as críticas ao governo Lula, né, sabe que muito bem que esse plano nacional aí, a excrescência que foi na época que foi promulgado, né? Continha aí coisas sobre o aborto, sobre ideologia de gênero, né, o desarmamento, né? Tudo, enfim, era quase que um sumário, tudo de ruim que você acha na esquerda. Hoje em dia você procura lá o Plano Nacional de Direitos Humanos e você vai ver o termo direitos humanos usado para emporcalhar para ocultar essa porcaria, né? Enfim, né? Foi muito bem dona Damares, a ministra Damares aí, de fazer essa revisão aí. Espero que faça mesmo essa revisão. Espero que não deixe passar nada, né? Faça um pente fino nessa história toda, porque, né, não dava pra ficar desse jeito mesmo. E se preparem pro estardalhaço aí da E se preparem pro choro, se preparem pro choro, é lógico. Né? Vai ter o choro, vai ter a galera que vai falar que não, porque você está agredindo as minorias, que você está promovendo o genocídio, que você não sei isso, que você é aquilo, o racismo, a homofobia e não sei o que, tá preparando uma guerra civil com esse negócio de armamento da população, né? E tudo mais, né? Eu falei assim, olha, até onde me consta, né? Guerra civil é melhor do que puro massacre, né? Massacre puro e simples, né? Guerra civil tem dois lados, né? Então, você fazer esse chororô aí é o chamado ato falho, né? Quando o sujeito deixa escapar uma coisa com um sentido mais profundo que ele imaginava, né? Que não queria deixar escapar. Então, o que eles estavam querendo antes? Antes eles queriam só o massacre mesmo, né? Como acontece na Venezuela. Como agora a população tem condição de se defender, agora eles estão chorando, vai ter guerra civil. Quem é que vai enfrentar a população armada? Vocês? Se vocês estão dispostos a enfrentar a população armada, armados também, diga-se de passagem, e provavelmente por armas não ilegais, né? Os bandidos são vocês, né? Pois é, isso aí, inclusive, é uma coisa pra gente perceber como que o governo PT podia ter sido muito pior do que foi, né? Pra vocês verem o que eles queriam, qual que era o plano deles. É bom relembrar esses pontos aqui, porque isso aqui era plano deles pro Brasil. O Brasil ia estar hoje, se eles tivessem conseguido colocar isso tudo que eles queriam, o Brasil ia estar hoje igualzinho, ou até pior, que a Venezuela e a Argentina. Vocês não tenham dúvida, não tenho dúvida. E olha como é que é interessante, como que 3 anos, né? Já estamos no 3º ano do governo Bolsonaro, como que 3 anos de governo Bolsonaro fizeram a janela de Overton já vir para o nosso lado. Porque antes eles estavam falando o quê? De diminuir a letalidade do armamento policial. Vocês vejam o absurdo. Primeiro eles falaram de desarmamento, e agora ali eles já estavam falando de diminuir a letalidade do armamento policial. A pergunta que vem em seguida é: vai diminuir a letalidade do armamento dos bandidos? Né? Não faz sentido. Mas aí hoje a fala do Lula, que a gente comentou no Boletim da Manhã, ele não fala de diminuir a letalidade do armamento policial. Ele fala do quê? Desarmamento civil. Ou seja, tiveram que dar um passo atrás. Mas isso aqui é bom para você ver aonde eles querem chegar. Porque o Lula, na fala dele hoje de manhã, ele disse o quê? Não, as armas é para os policiais.
né? As armas são, para os policiais. Olha que interessante isso. Isso é um passo atrás na agenda deles. Então é bom relembrar que quando eles estão falando de desarmamento civil hoje, se você permitir, amanhã eles vão falar o quê? Diminuir a letalidade do armamento dos policiais. Por quê? Porque já falaram. E depois vai ser o quê? Tirar as armas dos policiais. Daqui a pouco vai acabar a polícia. E a gente vai viver em que tipo de país? Né? O reino da bandidagem. O reino do caos. Não tenho dúvida disso, não. Não acho que eu estou exagerando, não. É bem por aí que você vai desestruturando a sociedade como um todo. Porque aí depois, quando tiver o caos total, você vai aceitar muito mais facilmente qualquer medida ditatorial de cima que venha como salvação. Olha, vocês viram aí a bagunça que foi, mas isso é porque o Estado não interveio. Então agora a gente vai vir com o Estado forte, né? Vamos salvar o povo todo e o povo agora vai ficar bem. E aí as pessoas vão falar, não, pode vir com o Estado forte, elas vão, né, implorar para que o Estado venha salvá-las. Né? Isso é um método revolucionário já bastante conhecido. Né? Você inventa o problema e depois você vem com a solução, porque é uma solução que você não aceitaria antes. Né? Então é preciso primeiro inventar o problema. Uma das coisas do desarmamento é isso, você vai ter cada vez mais controle. Cada vez mais controle. Não acha que eles vão deixar ficar só no caos, não. O caos é para poder ter mais controle e justificar esse controle, tá, na cabeça das pessoas. Então, é muito bom que a gente relembre esse, como é que era o nome? Plano Nacional de Direitos Humanos, era isso? Depois vocês também pesquisem aí, vejam esse programa do governo PT para relembrar desses pontos e divulgar. Divulguem para as pessoas. Programa Nacional de Direitos Humanos. Divulguem isso aí para as pessoas saberem qual que era o plano da esquerda no Brasil. Eles recuaram porque não pegou bem. Graças a Deus, o povo de bem veio em cima e falou, nós não queremos isso. Né? Então eles recuaram disso. Só que se eles voltarem depois, vocês podem ter certeza. Rapidinho, todos esses pontos desses programas vão voltar. E eu não sei se eles estarão dispostos mais a ouvir a reclamação da população, não. Muito bem. Amazon remove de sua plataforma livro que critica a ideologia de gênero. A empresa de tecnologia Amazon, no último domingo, resolveu remover de sua plataforma de venda, sem dar explicações, um livro que desmascara a ideologia de gênero. O autor do livro, When Harry Became Sally, respondendo o momento transgênero em tradução livre, Ryan Anderson garantiu que não foi notificado e que a empresa não deu nenhuma explicação sobre a remoção do seu livro na plataforma de vendas online. Abre aspas aí para o Ryan, né? O Ryan. Espero que você já tenha comprado sua cópia, porque a Amazon acaba de remover o meu livro. Quando Harry se tornou Sally, respondendo ao momento transgênero de suas prateleiras cibernéticas, escreveu Anderson em um tweet. Publicado há 3 anos, o livro argumenta que o impulso para encorajar pessoas que se sentem de um gênero diferente a se submeter a procedimentos de mudança de sexo é motivado por ideologia e não por conselhos médicos sólidos. O estudo foi embasado pelo professor de política da Universidade de Princeton, Matthew Frank, que o revisou em 2018. Bom, nada de novo até agora, né? Assim, mais do que a gente já vinha vendo já, né? Eu peço porque o professor Ryan, professor Anderson, né? Ryan Anderson, né? ele não desista, né? Não desiste de continuar vendendo o livro dele, né? O Ryan Anderson deu uma palestra uns anos atrás na Heritage Foundation, né? Explicando por que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Por que ele acabava promovendo uma mudança jurídica no ordenamento jurídico, né, de qualquer país em que ele passava, que acabava colocando
a perder, colocando em risco todas as garantias, né, legais que uma família tinha em relação à sua função primordial, que é de regular a passagem geracional, né, de uma geração para outra, né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, sociologicamente existe essa função primordial que é da família, né? E quando você aceita por princípio que uma união que é essencialmente estéril e não acidentalmente estéril, como pode acontecer entre duas pessoas, né, um homem e uma mulher, o homem pode ter algum problema de fertilidade, a mulher também pode ter algum problema de fertilidade, né? Mas quando você aceita que uma união essencialmente estéril também é casamento, o elemento da reprodução, ou seja, o elemento intergeracional que está ali em potência na estrutura familiar, ele se perde. Ele deixa de existir para o direito. Para o direito. Então veja bem, as pessoas heterossexuais vão continuar podendo se casar. As pessoas heterossexuais vão continuar tendo filhos. As pessoas heterossexuais não vão ter seu direito prático, na prática, tolhidos. Mas para o direito deixa de reconhecer que na união que eles têm, o tipo de união que eles têm, é uma união voltada para a passagem intergeracional. Por quê? Porque isso é uma questão de definição básica, uma questão de categoria básica, né? Se você reconhece que também pertence a esta mesma categoria uma união essencialmente estéril, significa que a fertilidade é um acidente dessa união e não algo essencial dessa união. Entendem? Então, por conta disso, você acaba... É por isso que o movimento gay, veja vocês, ele não advoga, por exemplo, questões como não, nós precisamos garantir, né, aos homossexuais que tenham aí outras pessoas do mesmo sexo queiram viver, que uma queira deixar testamento para outra, né, a sua casa para outra, enfim, né? Não é isso que o movimento gay tá reivindicando, né? Ele está reivindicando a equiparação jurídica. Equiparação jurídica. Bom, se existe equiparação jurídica, então, como eu disse, né? Então a fertilidade, né, da união, a complementariedade da união, ela é acidental. Ela pode acontecer, pode não acontecer. Pode constar ou pode não constar na relação, e isso não produz efeito jurídico. Entendem? É um tema um pouco mais complexo, mas assim, o Ryan Anderson tem uma excelente palestra a respeito disso. Muito bom. Quer acrescentar aí, Max? Não, o interessante é o seguinte, né? A Amazon, ela já começou, então, a sua censura, né? Isso é censura. Esse tipo de questão aqui é a mesma coisa de você criar um index, né? Eles falavam tanto do index, na verdade ainda é pior, porque o index era questões da fé, né? Então, quem não era católico não tinha por que respeitar o index. Aqui não, aqui a Amazon, ela tira o livro, ou seja, ela tira a possibilidade de quem quer ter acesso a esse livro, né? Qualquer pessoa que queira ter acesso a esse livro não pode mais. Por quê? Porque a Amazon tirou. Com certeza o Ryan Anderson deve conseguir aí outros lugares, se já não está em outros sites, mas, né, óbvio que muita gente que não conhece, né, tanto o nicho conservador, outros sites mais conservadores, livrarias e tudo, o primeiro lugar que procura é na Amazon. Então, quer dizer, você tirou de boa parte do mercado, ou seja, você tirou o acesso a esse livro de boa parte das pessoas. Vejam que interessante, você censura um livro. Você censura um debate. Não pode criticar. Não pode questionar. Você tem uma teoria que é inquestionável. Incriticável. É isso que as Big Techs estão falando. É censura pura e dura, da pior espécie. Existem assuntos para as Big Techs que não podem ser criticados. Sabe? É muito absurdo isso aqui, muito absurdo.
Infelizmente, isso aqui nos prepara para tempos muito sombrios. Tempos muito sombrios de que a gente vai ter cada vez uma censura pior e cada vez mais uma censura sistemática. É isso que está querendo dizer aqui. Espero que volte, né? Espero que o livro dele possa voltar. Não é possível que a gente vai viver agora numa situação de censura assim tão escancarada e tão forte assim. Muito bem, vamos para a próxima pauta? O Ministério Público vai investigar repasse milionário de Covas a blocos e escolas de samba. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, está na mira do Ministério Público após o repasse de 33 milhões às escolas e blocos de samba, mesmo com o cancelamento dos desfiles de carnaval na capital paulista neste ano. O promotor Cristiano Jorge Santos, da Promotoria do Patrimônio Público da capital paulista, afirmou, segundo o G1, que pode haver indícios de improbidade administrativa no caso e instaurou a investigação para checar eventuais irregularidades no repasse. Ainda de acordo com as informações do portal O Globo, mesmo com a pandemia em novembro de 2020, a Secretaria Municipal de Turismo e a SP Turis assinaram um contrato de apoio institucional às entidades carnavalescas. Abre aspas. O acordo previu repasse de verba para cerca de 46 agremiações da capital paulista, como acontece todos os anos. Os valores para viabilização dos desfiles de 2021 seriam repassados em 7 parcelas de vencimento mensal, que seriam pagas até o mês de abril. Fecha aspas, é o que diz aí a matéria. O portal também disse ter procurado a Prefeitura de São Paulo, que informou que ainda não foi notificada e, quando for, prestará todos os esclarecimentos. A Prefeitura confirmou a existência do contrato de apoio institucional às escolas e agremiações, mas não disse se iria cancelar os repasses em 2021. É o samba do bloco doido, né, velho? Como assim? Você não faz o carnaval e mesmo assim você repassa a bagatela, o troco de 33 milhões para as escolas de samba. Para fazer o quê? Nada. Rigorosamente nada. Como que você faz um negócio desse? Pois é, e não tem nem aquela desculpa, né, que eu já acho esfarrapada, tá? Me adianto aqui. Mas não tem nem aquela desculpa esfarrapada de o seguinte, eles não sabiam, né? Eles se prepararam, tiveram todo o gasto e tal, e aí o desfile foi cancelado em cima da hora. Não, desde o ano passado já se falou que não ia ter. Então nem essa desculpa que já seria esfarrapada eles têm. Você vai pagar pelo evento que não aconteceu? Que tipo de maluquice é essa? A economia tá muito bem, né? Tá todo mundo com emprego, salário ótimo, tá tudo muito bom, que você pode queimar literalmente, né? Queimar 33 milhões de reais de dinheiro público para pagar o evento que não aconteceu. Eu espero mesmo que tenham boas explicações aí. Muito bem. Já estamos aí com o Paulo Figueiredo e com o Alan dos Santos. Então vamos conversar com os dois, direto da Flórida, no CIPEC, o maior encontro conservador do mundo. Muito boa noite, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo, que estão aí conosco, vão trazer todas as informações do CIPEC. Me avisem se o áudio estiver ok, se estiverem me ouvindo bem. Tá muito baixo aqui, Anderson. Por favor, aumentar um pouquinho pra gente aqui. Pra vocês também aí. Uhum. Pode falar, Alan, por favor. Aqui, isso, a gente consegue centralizar. Bem, estou aqui com o Paulo Figueiredo no CIPEC. É o terceiro ou quarto CIPEC que você vem? Quarto CIPEC. Então, esse é o quarto CIPEC do Paulo. Esse é o meu segundo, né? Então a gente está aqui. Atrás da gente está o Media Roll. Eu coloquei no Stories do Terça Livre, lá no Instagram. Quem quiser acompanhar pode perceber um pouquinho como é que a mídia se organiza aqui no evento. É bem interessante ver que você tem Fox Nation, que é uma TV profissional grande, enorme, mas você tem vários radialistas AM e FM, ou seja, pessoas que estão atuando até com web rádio, né, Paulo? Então, assim, nada impede que o Brasil também possa alcançar esse tipo de trabalho, né? Ou seja, trabalho pequeno e outros que são maiores, né? Os Estados Unidos têm essa tradição com o rádio, né? O talk radio foi uma invenção
dos Estados Unidos, a invenção dos conservadores americanos. Há alguns dias atrás morreu o maior deles, que é o Rush Limbaugh, morreu de câncer. Era um homem que alcançava hoje em dia 50 milhões de ouvintes simultâneos. 50 milhões. 50, só para vocês terem uma ideia, a Jovem Pan, que é uma rádio gigantesca, tem de 200 mil ouvintes simultâneos por mês. O Rush Limbaugh tinha 50 milhões de ouvintes no programa dele. É muita coisa. Então, é uma capacidade de influenciar e demonstrar a verdade que combate, em grande parte, a mídia tradicional. Então, é muito mais audiência que tem uma CNN, é muito mais audiência do que tem uma Fox News. O poder do talk radio nos Estados Unidos é gigantesco. O que poderia ser feito, por exemplo, no Brasil, para que a gente pudesse alcançar esse espaço no rádio? Não o rádio convencional, porque é difícil ter um programa, ou é difícil ter uma empresa de rádio hoje no Brasil. Mas uma web rádio não é nenhuma dificuldade. Né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Né? O Terça Livre eu acho que é o exemplo mais bem sucedido disso. Agora, a maneira como eles conseguiam atingir tanta gente, inclusive por rádio tradicional, porque o rádio tradicional ainda é muito forte, é através da sindicalização. Então, aqui nos Estados Unidos, várias rádios pequenas, locais, né, as rádios são locais, elas compram o direito de retransmitir o programa do Rush Limbaugh, do Ben Shapiro, do Sean Hannity, que o Sean Hannity também tem um programa de rádio diário. Então, todos esses caras todos trabalham no rádio. Você vê o Sean Hannity tem um programa de televisão, junto com o Tucker Carlson, eles rivalizam ali, mais assistido dos Estados Unidos de televisão. Mas o Sean Hannity também está no rádio, porque o rádio é tão fundamental para o... Mark Levin também, né? Mark Levin sempre foi muito mais forte no rádio do que na televisão. Ele fez a Levin TV, né? Mark Levin TV, mas ele sempre foi um cara muito forte no rádio. E o Rush Limbaugh era um fenômeno, tanto que já com câncer, no último State of the Union, que é aquele discurso que o presidente faz no Congresso na abertura do ano, do Donald Trump, né, o último do Donald Trump, ele deu uma medalha de honra para o Rush Limbaugh pelos serviços prestados ao país. Pessoal, a expectativa está muito boa aqui. O Trump vai discursar no domingo, é isso? Trump encerra o CPAC no domingo. É o último, então vocês fiquem espertos, porque o Donald Trump vai falar por volta aqui de 4 horas do horário da Flórida, que são 6 horas no horário do Brasil. O Donald Trump vai falar por volta de 4 horas. E aí ele vai encerrar o CPAC. O Instagram tá fora? Então, maravilha. O evento tem um palco enorme. Tá tudo lá no Stories do Terça Livre, tá? Então, quem quiser acompanhar, vai ficar só 24 horas. Então, corre lá no Insta Livre, né? Porque o Stories é só 24 horas. Eu mostrei a parte que fica a mídia, eu mostrei o palco principal, mostrei esse que eles chamam de Media Row, que é onde ficam todos os jornalistas que estão acompanhando o evento. E a expectativa, Paulo, ninguém mais está falando de questão de fraude eleitoral, agora falando de como que a gente pode renovar os Estados Unidos. O tema desse ano é Uncanceled, né? Ou seja, descancelado, né? O anticancelamento, né? O anticancelamento. E o Terça Livre sofreu o cancelamento. Não, vários cancelamentos. O Terça Livre sofreu um cancelamento primeiro no Hotmart. Sofreu cancelamento. Hotmart, viu, Wagner, que está nos bastidores. O Hotmart, que a gente está decidindo qual vai ser a plataforma do meu curso, e eu tô assim, Hotmart, não sei se vou ser cancelado. Hotmart primeiro, depois plataforma de pagamento, não foi isso? Depois, segunda vez de pagamento. Não, Eduz não cancelou. A Eduz ameaçou. Não, porque parece que Eduz disse que não vai cancelar, inclusive. Então, Eduz não, mas teve Hotmart, meio de pagamento, acho que foram 2 vezes, né, meio de pagamento. Teve o Apoia-se, o Pagar-me e o Hotmart. O Apoia-se, o Pagar-me, o Hotmart e o YouTube. E, naturalmente, o YouTube. Então, o Terça Livre é o grande cancelado do Brasil. Então, o CPAC esse ano, o tema é esse, a cultura do cancelamento, o doxing, o virtual que as pessoas fazem, cancelando impedindo a pessoa exercer o natural, para usar o termo correto, de você usar o fruto do seu trabalho para se sustentar. E qual é o fruto do trabalho de um jornalista? A informação. Né?
Então, é uma violação de um direito natural. O caso do Terça Livre tem chamado muita atenção de alguns jornalistas aqui quando a gente comenta que o Terça Livre venceu na justiça. Qual é a perspectiva que você vê para os americanos com redes sociais? A gente conheceu o cara do Rumble, né? Só pra vocês saberem aí, ser o responsável pelo Rumble. Vão começar a fazer streaming a partir desse final de semana. Então, primeira mão aí, para você que assiste o Terça Livre, tá sabendo agora que uma das maiores redes hoje de vídeos, de plataforma de vídeo... Vale explicar o que é o Rumble. O Rumble é uma plataforma de vídeo concorrente do YouTube, mas que tem o compromisso de free speech, né? De liberdade de expressão. Então, é uma plataforma que não vai cancelar os seus participantes. E eles estão crescendo muito. Estão crescendo gigantescamente. Quase todos os conservadores americanos estão caminhando para o Rumble. O Donald Trump Jr. é um grande entusiasta do Rumble. E eles, só que o Rumble tinha o seguinte: ele não fazia isso que a gente está fazendo com vocês. Porque para conseguir, você tem que ter muita estrutura para conseguir fazer transmissão ao vivo, ter a interrupção da transmissão ao vivo e voltar. Então, o Rumble anunciou aqui para a gente, agora aqui, a gente conversando com ele, na frente dali do pessoal da Epoch Times, eles estavam falando que a partir da semana que vem? Final de semana agora. A partir desse final de semana agora, eles começam a ter transmissão ao vivo. Então vocês devem começar a esperar transmissão ao vivo do Terça Livre, transmissão ao vivo minha, a partir do Rumble muito em breve. E eles monetizam. Exato. O que é muito importante, porque as pessoas pensam, sai do YouTube. Eu falo, tudo bem, só que o YouTube monetiza. Né? O Vimeo, por exemplo, é mais difícil monetizar. O Rumble monetiza. Tem muita coisa acontecendo, né? E o CPAC promete, né? Porque tá todo mundo querendo saber agora para qual direção que vai. Os americanos estão meio perdidos. E agora? A gente vai trabalhar para o Trump 2024, né? É o Trump 2024 ou... E eu não sei se saiu na imprensa. Eu não sei se já saiu na imprensa. Passei o dia meio dirigindo, vindo para cá e tal. Mas você sabe que o Mike Pence não vem mais, né? Verdade? Olha só, interessante. Eu recebi essa informação do Partido Republicano. Que o Pompeu vem. O Pompeu vem. O Pompeu mantém uma boa relação com o Donald Trump, mas o Mike Pence e o Donald Trump não se bicam mais e o Mike Pence não vem, foi tirado do evento para manter o Trump. Isso é muito mais importante do que vocês imaginam, porque o Partido Republicano tentou, a parte velha do Partido Republicano ali, do Mitch McConnell, etc., eles têm muito asco do Donald Trump, né? Eles não gostam do Trump. E eles tentaram dar um jeito de tirar o Trump do centro do poder do partido. E o CPAC é disparado o evento mais importante que o Partido Republicano faz, mais importante do que a própria convenção do Partido Republicano, porque une diversas áreas. E nesse ano, quando eles confirmaram o Donald Trump, ao que eu soube, e aí eu não tenho como confirmar essa informação, estou passando para vocês como eu recebi, por incompatibilidade entre o Trump e o Pence saiu do evento. Então ganhou uma queda de braço. Isso mostra uma união do partido em torno do Donald Trump. Era esse ponto que eu queria levantar. Não só uma união, mas também uma sinalização bem grave, né? Nós não queremos ficar contra o Trump. As pesquisas dentro do Partido Republicano mostram que o Trump tem entre 90% e 96%, dependendo da pesquisa, de aprovação entre os republicanos. 90% a 96%. Você pega a margem de erro de uma pesquisa. É muito alto. Ele é uma unanimidade. Então não existe mais aquela coisa... Quando o Trump perdeu a eleição, o partido ficou assim e falou o seguinte: perdemos a eleição por causa do Trump. Então, a gente precisa se livrar desse jeito dele, dessa figura asquerosa, agressivo, mulherengo. Não é tradicional, né? A gente que é brasileiro, a gente estava até conversando isso fora do ar, a cultura do brasileiro é uma cultura que valoriza o cara mulherengo. Era o Itamar com a mulher sem calcinha, né? Lembra? O Itamar. O Itamar, né, meu? Não era o Anderson, né? Não era o Anderson. Isso é uma coisa... Isso é uma coisa da nossa cultura. Isso é uma coisa da nossa cultura. Mas se você for na cultura americana, o conservador americano, eles não têm esse valor do mulherengo, do cara gostar de mulher e tal. E o Trump era um grande pegador, né? Passou o rodo em geral.
que inclusive está muito bem casado até hoje. Então é isso, esses casos extraconjugais e tal, que no Brasil passariam direto, aqui são muito mal vistos pelos conservadores. Para lembrar, as pessoas lembrarem, a campanha do Partido Republicano de 1996, na reeleição do Bill Clinton, foi muito focada nessa questão da sacralidade do matrimônio, do Clinton ter tido casos extraconjugais e tal. Até foi um caso curioso para quem lembra do Roger Stone, que eu vou entrevistar no meu. O Roger Stone foi um arquiteto dessa estratégia de forçar em cima do relacionamento extraconjugal, e depois vazou na imprensa que o Roger Stone era swingueiro. Não, eu tô falando sério, pô, isso tá no documentário, né? Assista. O documentário do Roger Stone é sensacional. E eu já comi naquele restaurante. Eu achei que você ia dizer que comeu outra Não, coisa. porra. Já comi naquele Roger Stone. Com vocês, Paulo Figueiredo. Ô Alan, você imagina bem o Paulo Figueiredo Fala e o Anderson na bancada aqui, com o áudio da Flor de Lis e colocando todos esses comentários aí. Tá louco. Esses dois não podem estar juntos, mas não é por causa de vídeo, não. Não, Anderson e eu não dá, não. Dá briga. Agora, alguma pergunta aí, galera da bancada? Porque a gente não consegue ver os comentários, então a gente não tem como acompanhar o que o pessoal tá perguntando. Tem muita gente perguntando aqui do Steve Bannon, pergunta se ele vai estar presente, né? E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte, Não. né? Não, né? Não. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte, né? A expectativa, né? Aliás, a nossa leitura que a gente fez aqui, né? É que o CPEC ele teria uma abordagem talvez até mais internacional esse ano, porque o CPEC é um evento que já está se internacionalizando, né? Eu queria saber como é que está a presença de personalidades estrangeiras, né, externas, né, não americanas aí no CPEC. Tem alguém previsto aí? O Nigel Farage, né, já sabemos se ele vai estar hoje, vai estar dessa vez? Como é que... O que aconteceu foi o seguinte, Ítalo. O Joe Biden, no início de fevereiro, criou uma quarentena para todo mundo que venha para os Estados Unidos de diversos países, inclusive do Reino Unido e do Brasil. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, estaria aqui. E apesar dele ter visto diplomático, sei lá qual é o visto dele, mas ele poderia entrar nos Estados Unidos, ele teria que submeter a uma quarentena de 14 dias antes de estar no evento. Então ele teve que cancelar a participação dele no evento em cima da hora. E o mesmo valeu para quase todas as atrações internacionais, porque o sujeito teria que chegar aqui antes nos Estados Unidos 14 dias e aí esperar para poder participar. Então, no final das contas, esse vai ser o CPEC menos internacional. No ano passado a gente teve o CPEC com a presença do Nigel Farage, que a gente até almoçou com ele. Fumei com ele. Fumou com ele. Eu não fumei, porque eu não fumo, mas almocei. Tomei uma cerveja com ele, na verdade, que ele toma cerveja no almoço, o que eu gosto também. E também tivemos a presença do primeiro brasileiro da história do CPEC palestrando no CPEC, que foi justamente o deputado Eduardo Bolsonaro. E nós teremos agora, não sei se já está anunciado, mas se não está... Não, nós podemos anunciar em primeira mão. Vamos anunciar em primeira mão a data do CPEC Brasil. 4 e 5, se eu não me engano. 4 e 5 de junho. Eu tô com a mensagem lá no meu celular, agora eu não vou conseguir ver. 4 e 5 mesmo, tá confirmado. É meados de junho. Eu vou twittar no meu Twitter, o Alan coloca no Twitter dele, o Sérgio vai matar a gente. Porque a minha cola tá no celular que a gente tá usando de retorno. Então, mas a gente vai ter esse CPEC no Brasil em meados de junho. Eu acho que é 14 de junho. Eu lembro que tem algum 4 no meio. Não sei se é 14 ou 4. Dia mas 4, teremos de junho então. Mesmo. Peraí, é o que, Ítalo? É dia 4 e 5 de junho mesmo. Brasília. Ali, não, certo. 4 e 5. De julho ou junho? Junho. Então, beleza. Obrigado, Ítalo. Então, Brasília, 4 e 5 de junho, em Brasília, organizado pelo Movimento Conservador Liberal, que está à frente aí o Eduardo Bolsonaro e o Sérgio Santana. O grande Sérgio Santana, inclusive, eu já me comprometi, estarei lá palestrando para vocês. Vamos falar, dentre outras coisas,
sobre o que aconteceu nas eleições americanas de fato. Pessoal, muito bom Então falar teremos com o primeiro, vocês o aí. primeiro radar da mídia. Uau, desculpa, nós teremos quê? o primeiro Diga. radar da mídia totalmente em loco, hein? Olha aí, primeiro radar da mídia em loco. Legal. Tem que trazer Maravilha. seu Sepúlveda. Seu Sepúlveda tem que estar. Não, vai estar aqui, com certeza. Aí. Com certeza. Maravilha. Primeiro Maravilha. radar em loco. Finalmente. Finalmente. É isso aí, galera. Brigadão, hein? Para vocês que estão nos assistindo, divulguem, compartilhem. Lembrando que domingo, quando o Trump for discursar, nós teremos tradução simultânea no nosso canal aqui, Terça Livre. Você que está acompanhando pelo Twitch, você pode acompanhar tanto pelo Twitch como pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso site, tercalivre.com.br/ao vivo. A gente vai estar entrando ao vivo aqui pelo Twitch TV. Eu vou entrar ao vivo várias vezes amanhã aqui no CPAC. Fala, Paulo. Deixa eu fazer um anúncio aqui rápido, Alan. Inclusive, depois, quando encerrar o CPAC, a gente vai fazer naturalmente um rescaldo, né, do CPAC, uma avaliação do discurso do Trump. Depois eu vou entrar live no meu canal e, finalmente, a todos que vêm nos perguntando, se o Wagner conseguir, a gente... Aí, Wagner. Não, a gente finalmente, o Fim da América, o curso que está todo mundo esperando. Já encontrou um aluno aqui Já encontrei um aluno aqui, encontramos aqui agora. que estava na live. Tava na live. Tava Tava na live. no Instagram. Então vai ser lançado a primeira aula gratuita para os pré-inscritos. Então quem não tiver pré-inscrito ainda, curso que vai contar as razões da queda dos Estados Unidos, www.ofimdaamerica.com. Finalmente, domingo, aula inaugural liberada para os pré-inscritos. De graça, no amor. Site. Link. www.ofimdaamerica.com. É isso aí. E quem sabe com o discurso do Trump aí a gente possa ter o nosso canal de volta no YouTube, né? Não sei, né? Vamos aguardar aqui, né? A gente Ou pode pelo menos dobrar a multa, né? Dobrar mais uma vez a multa, né? ou dobrar mais uma vez a multa, né, Ítalo? Vai dobrando, vai dobrando. 10 mil reais eu pago. 10 mil reais dá para pagar, pô. Imagina pro Google. Pois é. Valeu, galera. Obrigado aí, hein? Valeu. Direto. Nós que agradecemos aí a participação do Alan dos Santos e também do Paulo Figueiredo aí, trazendo todas as informações pra gente aí do CPAC, o maior encontro conservador do mundo, e a melhor cobertura você acompanha aqui no seu canal Terça Livre, né? Só acessar terçalivre.com.br/ao vivo, né? O Alan também, como disse aí, já vai fazer algumas entradas também na Twitch TV. Vamos ter cobertura pelo Instagram, pelo Facebook, tudo você acompanha aqui pelas nossas redes sociais. Vamos seguir? Bora. Vamos lá. Muito bem, vamos voltar aqui então, falando das pautas nacionais, né? O Ministério Público vai investigar o repasse milionário de covas a blocos e escolas de samba. O prefeito de São Paulo... essa, não foi? Já falamos sobre essa. Perdão, Já. perdão, essa já foi. Estava ainda como não lida. O Cássio, todo condutor acontece isso, né? Ele liga o automático, né? Aí vai... Não, eu realmente me esqueci dessa pauta aqui. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República denuncia Eduardo Cunha e Arlindo Chinaglia por corrupção. A Procuradoria-Geral da República, na noite desta quarta-feira, denunciou os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB do Rio, e Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, além dos ex-presidentes da Câmara, e outras 15 pessoas também foram denunciadas no caso. Na denúncia, a PGR aponta a possível participação em um esquema de propinas da Odebrecht em troca de apoio nos contratos de construção de hidrelétricas no Rio Madeira, em Rondônia. A peça acusa Chinaglia de solicitar 10 milhões à Odebrecht em troca de apoio em contratos de interesses da empresa na região. O petista, listado como grisalho no departamento de propinas da empreiteira, teria recebido 8.700.000 reais em 36 pagamentos feitos entre 2008 e 2014. Chinaglia é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já Eduardo Cunha teria intermediado os repasses da Odebrecht. O MDBista, à época, tinha influência sobre Furnas, principal sócia do consórcio,
que venceu o contrato para a construção da usina de Santo Antônio, na região do Rio Madeira. Cunha foi denunciado por corrupção. Segundo a defesa de Cunha, Tiziano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso afirmam que as acusações são inverossímeis. Todo mundo diz isso, né? Mas vamos aguardar. Isso aí é o maior exemplo de velha política, né? Hoje é boa também essa matéria pra gente relembrar como é que era. Né? Pra gente relembrar como é que era antes do Bolsonaro. Assim como a gente relembrou aqui o Programa Nacional de Direitos Humanos que o PT queria impor no país todo, todos aqueles absurdos que a gente leu aqui, isso aqui era a ordem do dia. Esse tipo de corrupção aqui, ó, a peça acusa o Chinagli de solicitar 10 milhões ao Odebrecht. Pouco. Tem mais coisa por aí. Pode investigar que vai achar mais. O petista Grisalho, né, teria recebido 8,7 milhões e 36 pagamentos entre 2008 e 2014. Né? Então, era esse o tipo de coisa que a gente tinha. Vocês lembram disso? Todo dia, praticamente, era alguém que tinha roubado milhões. Era sempre assim, pessoal. Era sempre. Aí agora para criticar o governo atual, o que eles fazem? Ele falou e essa frase aqui foi uma ofensa, né? Olha, essa outra frase aqui que ele falou que é absurdo. Como é que um presidente pode falar isso? É liturgia do cargo e não sei o quê. Quer dizer, antes a gente tinha um sistema corrupto endêmico, né? Ou seja, era sistemático a corrupção que havia antes. Aí agora, o grande problema do governo atual, ele fala muita besteira. Gente, será que as pessoas não percebem a mudança que aconteceu no Brasil? No executivo, tá? Que obviamente essa mudança no executivo, ela vai reverberar também nos outros poderes. Você vai ter um legislativo roubando muito menos, né? Esses dois aqui eram exemplos de corrupção no legislativo. Mas é óbvio que um deputado do PT, durante um governo PT, né, vai ter muito mais chances de corrupção, né, do que fora de um governo PT. Então é nesse sentido que eu estou falando. Né, para depois eu também não dizer que eu estou comparando duas coisas distintas. Não. É que a mudança de comportamento do executivo, ela vai refletir em tudo. Porque é óbvio, não tem negociação. A negociação trava. E esse é um dos grandes problemas para eles. Esse é um dos grandes problemas corruptos. Isso é um dos motivos da grande raiva que se teve do Bolsonaro e do governo Bolsonaro nos primeiros 2 anos de governo. Por quê? Porque estava tudo travadinho. Né? Poxa, não tem mais a negociação. Acabou o diálogo cabuloso, Ítalo. Lembra disso? Uhum. Exatamente. É bom a gente lembrar de como era antes. Para as pessoas entenderem o que elas têm que comparar de fato. Porque a única crítica que eu pergunto para as pessoas que falam que não gostam do Bolsonaro, a única crítica, ele fala muita besteira. Falei, mas que bom, né? Então melhorou, né? Se esse é o único problema, melhoramos. Se esse é o problema, muito, né? Nossa. É. Não, Vale lembrar, pessoal, que a maior causa de divórcio no mundo, mais até do que a infidelidade, é a falta de dinheiro. Se isso é verdade entre duas pessoas que se amam, imagine entre bandidos. Imagine se isso funciona para duas pessoas que se amam, se o amor entre duas pessoas que se amam, né, vai pela janela, pode ir pela janela quando o dinheiro começa a faltar. Imagina entre bandidos, né? Então isso é só para ilustrar aqui que o Max que falou. Muito bom. Diga. Muito bem, vamos seguir? Fachin determina a análise de ação de Lula contra provas da Odebrecht. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou nesta quinta-feira que a primeira instância da Justiça Federal do Paraná julgue um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação de licitude de prova, os advogados do petista questionam a validade das provas descobertas pelas investigações da Lava Jato em sistemas secretos da empreiteira Odebrecht. Conforme o Terça Livre noticiou, em 4 de setembro de 2020, o ministro Ricardo Lewandowski deu à defesa de Lula o acesso às informações do acordo de leniência da Odebrecht.
Lula tenta provar mais uma vez sua suposta inocência na ação penal em que é acusado de receber propina da empreiteira por meio de um terreno a ser utilizado pelo Instituto Lula em São Paulo e de um apartamento em São Bernardo do Campo. O ex-presidente foi acusado pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato, conduzido pela 13ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com o MPF, por meio dos sistemas secretos, a Odebrecht operacionalizava e contabilizava o pagamento de propinas a agentes públicos de maneira paralela. Nas planilhas reveladas pela própria empresa em um acordo de leniência, os políticos recebiam apelidos e assim eram ligados aos repasses de propinas. Fachin determinou que o juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal, julgue o questionamento das provas antes de proferir qualquer sentença no caso do Instituto Lula. Segundo a Agência Brasil, o ministro declarou não ver motivos para que a primeira instância negue a abertura do incidente de ilicitude de prova, uma vez que a perícia da defesa constitui elemento novo, já que o STF teria dado a Lula o acesso ao material. Desde dezembro do ano passado, a ação penal está parada por decisão do vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, Luiz Alberto d'Azevedo Alvale, depois que a defesa do petista alegou não ter tido acesso integral às provas. Olha só, então quer dizer que quando você não tem acesso às provas, você pode, né? Coisa interessante, né, senhor Alexandre de Moraes? Agora é o seguinte, né? Lula nunca foi um cadáver político. Nunca foi um cadáver político, né? Lula aqui eu preciso fazer um meia-culpa para vocês também, tá? Eu também já tive a impressão já em alguns momentos dos últimos anos aí, fazendo análise, falei assim, olha, eu acho que, né, eu não vejo saída pro Lula, né? E mal sabia eu, né? Lendo engano meu, né? Então faço aqui devidamente um meia-culpa em algum momento aí desses últimos anos aí, os últimos 2, 3 anos, né? Que isso aqui acabou se concretizando na prisão do Lula, como acabou acontecendo, né? Eu tive a impressão de que tinha acabado pro Lula, né? Eles estão tentando fazer o Lula voltar de fato, né? Ainda agora com a narrativa de que foi inocentado, né? De que foi que o seu julgamento foi desfeito, né? E ele agora está, né, apto a concorrer, ainda que não concorra, né? Em vários momentos o Lula deu demonstrações de que não está muito interessado em concorrer, né? Ele está interessado em emprestar o seu capital político para o Haddad, né? Ou para qualquer outro, né? Eu acho que o Lula já está com uma certa idade, já chega uma hora que o cara, né, cansa, né? Já cansou também, né? O Lula, né? Coitado, também é humano, né? Sim. Então, mas enfim, estamos aguardando aí, né? Eu sinto dizer a vocês, 2022 vai ser um ano e tanto, né? E a chance de nós termos Lula do outro lado, talvez não concorrendo, mas dando trabalho, né? Brasil afora, é grande, viu? É grande. Pois é. Agora você percebe uma coisa, né? O Fachin, ministro do STF, determinou um juiz de primeira instância a julgar um recurso da defesa do ex-presidente Lula. Ex-presidente, né? O ex-presidiário Lula. Como é que... Ou seja, o Fachin faz parte da defesa do Lula agora? Né? Ele foi contratado junto ali com a equipe de advogados de defesa do Lula. Campanha pro PT a gente só sabe que ele já fez, né? Porque qual é a pressa? Qual que é a pressa de julgar isso aí? Será que é porque que o Ítalo acabou de explicar? Que ano que vem a gente vai ter campanha e é importante estar o Lula limpo, né? Vou dar nem ideia para não inventarem nome, né? Para estar o Lula lá limpinho do lado do candidato que fosse, vai ser o Haddad, vai ser outro, não sei o que eles vão arranjar. Cara, é tão absurdo que a gente está vivendo atualmente. Sabe? O ministro determinando
que um juiz de primeira instância tem que fazer. Ele não quer nem esperar chegar no STF. Ele não quer nem chegar, não espera. Não, porque senão vai demorar muito a morosidade, né, da justiça brasileira. Vai que não dá tempo. Então determina logo o juiz de primeira instância lá para julgar, que ele não vai contra o ministro da STF, que não é bobo, né? Parece que o FAC faz parte da defesa do Lula agora, né? Muito bem. Agora o Lula tem o seu ministro de defesa particular. Não precisa nem mais de advogado. E depois de uma determinação dessa, você fica pensando, o que o juiz vai dizer, né? Exatamente, né? Depois de receber a determinação de um ministro da STF, ó, julga logo isso aí pro Lula, hein? O que ele vai dizer? Chutem. Ai. Façam suas apostas. Novamente, a gente está no túnel do tempo. A gente está vendo como é que era as coisas antes no Brasil, né? E, infelizmente, a gente está visualizando um futuro que também não é muito favorável, não. Muito bem. E o presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, instaurou um inquérito na última sexta-feira para apurar a suposta tentativa de intimidação e investigação ilegal de ministros da Corte, bem como de violação da independência jurisdicional dos magistrados, hipóteses levantadas após a divulgação de mensagens trocadas entre procuradores ligados à Operação Lava Jato e apreendidas no âmbito das operações da Operação Spoofing. O inquérito será conduzido pelo ministro Humberto Martins e tramitará em sigilo. No dia 5 deste mês, o presidente do STJ já havia solicitado à Procuradoria-Geral da República a apuração na esfera criminal e ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, a apuração no nível administrativo da conduta dos procuradores. As mensagens apreendidas no âmbito da Operação Spoof tiveram o sigilo levantado pelo relator da ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Segundo informações publicadas pela imprensa, com base nas mensagens, os membros do Ministério Público teriam sugerido pedir à Receita Federal uma análise patrimonial dos ministros que integram as turmas criminais do STJ, sem que houvesse, para tanto, autorização do STF. Bom, não tenho muito a comentar não, pode seguir. Não, fica essa briguinha, né? Você veja que isso aqui tudo tem a ver com o que está acontecendo agora, né, dessas tensões pré-eleição. Então você tem esse racha dentro do PSDB, né? Você tem lá Dória perdendo capital político, você tem o Eduardo Leite se alçando aí como um possível candidato à presidência do PSDB, você tem no meio o Moro, né? O Moro ali apoiando o Dória, ali trocando os afagos do Dória. É engraçado, né? Porque o Moro falou a mesma frase que o Dória falou quando ligou para o Paulo Guedes. Que a frase salvar a biografia saiu da boca do Dória. Fico pensando, né? Será que o Dória não ligou pro Moro também para falar a mesma coisa? E aí o Moro achou a frase tão bonita que ele resolveu usar na despedida dele lá no circo que ele fez, né? E aí do Moro a gente liga para o quê? Pro lavajatismo, que é diferente. Não, eu já expliquei isso aqui antes. O lavajatismo, ou seja, o fato da operação se tornar quase um órgão dentro do Brasil, é um absurdo. Deles terem informações privilegiadas que eles não podem compartilhar com a PGR, com ninguém, que fica só ali dentro da operação, né, de milhares de brasileiros. É absurdo isso. É esse tipo de coisa que a gente critica. Esse tipo de coisa que aconteceu na Operação Lava Jato que é errada. Isso não anula de forma nenhuma, tá, os julgamentos que aconteceram. Tá? A condução deles do material que eles recolheram depois, né, de que tudo foi julgado, tudo foi analisado, é o que a gente questiona aqui. Porque é óbvio, né? Se eu tenho a informação de todo mundo, né, então eu tenho uma capacidade, um potencial de negociar incrível. Ninguém sabe o que eu tenho, ninguém está avaliando se aquela informação é relevante para se manter, porque existe isso também. Se você faz um grampo, né, você faz um grampo num político, por exemplo. Você fez o grampo lá. Aí, por quê? Porque você queria ver crimes de corrupção.
Quando o cara liga e você tá escutando, por causa do grampo que você tem, que é um grampo, vamos dizer que é legal, tá? O grampo, tô botando uma hipótese aqui, foi tudo direitinho. Se o que ele falar não tem relação com a investigação, ele não pode guardar essa gravação. Óbvio que pode ser um crime, ele descobriu um crime, né? Encontro fortuito de provas. Isso ele poderia guardar. Mas, por exemplo, o cara descobriu que o cara estava traindo a mulher dele. Né? Ele não pode guardar essa informação. Porque senão vira quase uma chantagem direta, concorda comigo? Uhum. Ele não pode guardar, porque essa informação é irrelevante. É irrelevante para a investigação que ele está fazendo. Né? Ele poderia talvez até guardar por um tempo, não, porque pode ter alguém chantageando ele, não sei o quê. Mas na medida que aquilo ali está confirmado que não tem nenhuma relevância, sai fora. É por isso que existe corregedoria, por isso que você precisa que outras instâncias acessem, né, as informações que uma operação tem ali. É óbvio que a gente entende a questão de certo sigilo, a questão de não vazar, para que aquilo acabe não chegando no réu, coisa que não acontece no Brasil. Né? O delegado da Polícia Federal que veio aqui numa das buscas e apreensões, pegou o celular do Alan, pegou tudo, né? Conversas privadas tem ali, que não tem nada a ver com o que eles queriam, porque não tinha nada do que eles queriam, né? O que eles queriam não existia. E aí o Alan perguntou para ele, eu fui testemunho, o Alan perguntou, delegado, a minha preocupação é, e se isso aí pode vazar? E o delegado falou para ele, olha, infelizmente eu não posso garantir para você que isso aqui não vai vazar. Que eu garanto assim, enquanto estiver na minha mão, não vai vazar. Mas depois eu não posso garantir. Então o próprio delegado da Polícia Federal que veio aqui disse que não podia dar garantia de que aquilo não ia vazar. É só para vocês entenderem como é que é um meandro. Só para vocês entenderem como é que as coisas funcionam nos bastidores. Né? Então, você não pode ter uma operação que funcione por si só, ou seja, que esteja totalmente destacada de todo o resto. Né? Porque isso aí pode dar problemas de muitas maneiras, tá? Então, toda essa confusão que está tendo aqui, dos procuradores da Lava Jato, isso tudo aqui é jogo de poder. Jogo de poder. Há muitos interesses em conflitos. Óbvio que, conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais claras e aí vocês vão poder enxergar melhor o que está acontecendo. Vamos lá para a próxima? Testemunha do caso Adélio Bispo afirma que o boletim de ocorrência contém informações falsas. O cabo Kleines, testemunha do caso Adélio Bispo e ex-policial militar de Minas Gerais, fez uma afirmação grave nesta segunda-feira através de postagem feita no perfil dele no Twitter. Segundo o ex-policial, o boletim de ocorrência do caso contém informações falsas. Adélio Bispo de Oliveira desferiu uma facada no abdômen do então deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República em 6 de setembro de 2018, durante a campanha presidencial. O atentado tirou Bolsonaro dos debates e foi causa de uma cirurgia que o fez carregar uma bolsa de colostomia por meses. A Polícia Federal deu o caso por resolvido, afirmando que Adélio Bispo agiu sozinho, mas a conclusão jamais satisfez a opinião pública. Então, alguém acredita realmente que o Adélio Bispo agiu sozinho? Alguém tem essa convicção? Alguém pode dizer assim, não, realmente, né? Como é que um sujeito, vamos repetir aqui, né? Vamos retomar isso aqui, porque é bom a gente de quando em quando, né, faz uma relembrança, né? Como é que um sujeito que até então era servente de pedreiro, como é que ele consegue pagar stand de tiro, cursos, etc., viagens, 3 celulares, 3 celulares, se não me engano, hospedagem em Juiz de Fora? Como é que ele faz isso? 2 notebooks. 2 notebooks, né? Aí beleza. Aí ele vai lá e dá a facada no Bolsonaro. Ele é preso. Na hora em que ele é preso, na hora mesmo, tem um jatinho esperando pelo... Porque ainda que o advogado ele pode dizer o seguinte, assim, não, mas olha, eu vi esse caso aqui, eu achei que era um caso de relevância e eu decidi por conta própria ir lá defender o cara. Porque eu achei que fosse um caso de eu poder fazer bem pra minha carreira e tal. Mas já tinha como é que já tinha um jato esperando o cara? Já tinha um jato esperando o cara foi lá, pegou o jato, um advogado de, né,
de alto nível, já tem um jato esperando por ele. A hora que o cara comete o assassinato, a tentativa de assassinato, o cara vai lá, entra no jatinho, decola e vai pro juiz de fora. Na hora. Como é que faz isso? Aí apreendem celulares e computador. Não pode fazer perícia no celular do computador. Não pode. Decidiram não fazer perícia no celular e no computador. Não só do advogado, né? Não só do advogado, do próprio Adélio. Do próprio Adélio. Não tem perícia. Volto a repetir, não tem. O cara deu uma facada no candidato à presidência da República e depois veio a ganhar. Durante a campanha. O cara tava com 3 celulares e 2 computadores. E falou assim: não, isso aqui não deve ter nada aqui dentro, mano. Não fizeram perícia no celular, no computador. Está proibida. Está proibida a perícia. A perícia está proibida. Decisão judicial dizendo: ninguém mexe nisso aqui. E alguém acredita realmente que o cara é maluco? Pode até ser que seja maluco, mas alguém realmente acha que ele, da cabeça dele, decidiu: não, eu vou lá e vou matar o Bolsonaro. Porque Deus está falando aqui comigo no meu ouvido. E aí? Alguém realmente acredita nisso? Essa é a história mais mal contada do universo. A história mais mal contada do universo. Perto disso, essa história de quem matou Marielle é fichinha. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle por mim foram os comparsas dela, pô. Agora, quem é que mandou matar o Bolsonaro? Quem é que mandou matar o Bolsonaro? Essa é a questão. Essa é a questão. Max. Agora, pro Cabo Clênis ter falado isso aqui abertamente, inclusive ele até tá se arriscando, né? Corajoso. Tem minha admiração, o Cabo Clênis, viu? Para ele ter falado isso aqui abertamente é porque algo ele tem aí para apresentar, tá? Ninguém faria uma afirmação grave como essa, publicaria no Twitter, até porque tá se arriscando. Temos que rezar pelo Cabo Clênis. É sério isso aqui. É sério, é muito sério isso aqui. O Roveran tem feito a investigação bastante séria e profunda sobre o caso do Adélio Bispo. Nós soltamos várias coisas já, né? No ano passado, acho que esse ano não soltamos nada ainda. Temos mais coisas aí, o Roveran chegou a... Lembrei agora, desculpa, né? Não, além de tudo isso, né? Ainda teve alguém que deu entrada na Câmara no mesmo dia, com o nome de Adélio Bispo, aqui na Câmara dos Deputados. Então, assim, a não ser que ele seja um santo com capacidade de bilocação, pelo menos um comparsa ele tinha. Isso é uma impossibilidade, nem sequer um teste de credulidade, o Max. Sim. É uma impossibilidade física que ele tenha trabalhado sozinho. É impossível. É fisicamente impossível que o Adélio Bispo não tivesse pelo menos um comparsa. Exato. Tá entendendo? Olha a disfarçatez dos caras, velho. Mas pode prosseguir. Não, então é isso, né? A gente vai chegando assim a esse caso, você vai ficando assustado. Você vai ficando assustado. A quantidade de gente que tem que estar envolvida com isso aí para que isso funcione, né? Primeiro, o ataque em si. E segundo, toda a farsa, toda a cobertura que foi feita, que é o que o ídolo está mostrando aqui. As inconsistências são muito grandes. Como que não dá em nada? O da Marielle deu, né? Descobriram lá várias coisas já. Agora, o Adélio nada. Ninguém, não tem mais nenhum nome. Não aparece nenhum nome envolvido, quando claramente ele não pode ter agido sozinho. Então, vamos lá, vamos esperar aí, né? Fiquem atentos aqui no nosso canal também. O Roveran é uma das pessoas que está buscando bastante, tem visto bastante, já me mostrou algumas coisas, inclusive, né? E assim que a gente conseguir apurar tudo direitinho, tiver informações tudo consistente e documentado, óbvio, né? A gente nunca vai soltar nada sem estar documentado, a gente vai trazer mais coisas para vocês, mas vamos aí pedir também pelo Cabo Clênis, né? Que Deus possa
protegê-lo aí pela coragem que ele teve, e a gente aguarda que provavelmente ele deve trazer mais informações, porque ele não ia dar uma afirmação assim solta. Eu acho, sinceramente, para vocês, que o caso dele não vai ficar por isso mesmo, não. Acho que vai sair muita coisa aí no futuro. Muito bem. E o presidente Jair Bolsonaro liberou 2 milhões e 800 milhões de reais para a saúde. O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a liberação de crédito extraordinário de 2,8 bilhões em favor do Ministério da Saúde. Com o montante, Bolsonaro visa fomentar novos recursos para o enfrentamento do vírus chinês. Parte do valor será destinado para a Fundação Oswaldo Cruz, com o objetivo de financiar pesquisas, treinar profissionais que atuam na rede de vigilância em saúde, comprar testes e manter o funcionamento de 173 leitos de unidade de terapia intensiva de um centro hospitalar. Outra parcela do valor será direcionada ao Fundo Nacional de Saúde para o custeio de outras UTIs, o transporte de oxigênio, a aquisição de testes e no pagamento de bonificação para 55 mil funcionários da área da saúde que estão atuando no atendimento à população. Há também uma quantia destinada ao Grupo Hospitalar Conceição, rede de hospitais públicos em Porto Alegre. Essa quantia servirá para cobrir despesas com compra de medicamentos, equipamentos de proteção individual e exames para diagnósticos. Tá aí o presidente Bolsonaro, então, liberando esse valor considerável para a saúde, né, para enfrentamento aí da pandemia. Agora eu quero saber o seguinte, né? Cadê os recursos que já foram enviados, né? Os senhores governadores e prefeitos precisam começar a prestar conta disso. É isso aí. Uma hora eles vão ter que prestar conta. Com que foram gastos? De que maneira foram gastos? Né? Gente, truque mais velho que andar pra frente. Você tem uma desculpa pra criar estado de emergência? O que vem logo em seguida? Estado de emergência, Max? Aí você tem contratos sem licitação. Você tem de contratos sem licitação. Significa que eu posso virar pro Max, mais uma vez servindo de exemplo aqui, né? Eu que sou o prefeito, posso chegar pro Max e falar assim: Max, tá vendo essas luvas aqui cirúrgicas que você produz? Então, normalmente é a 10, né? Você vende. Mas como eu tô precisando muito, faz a 20. Isso aí. Né? Depois, como eu vou comprar um monte? Mas como eu vou comprar um monte? Faz a 20. Né? E eu não preciso, porque normalmente o que eu preciso fazer, né? Se eu vou fazer uma compra, né? Eu tenho que abrir ampla concorrência e eu sou obrigado. Eu dou os critérios da licitação, né? O que eu preciso? Eu preciso de luva, tal, de borracha, tem a especificação, esse tamanho, né? Etc, etc. Daí eu vou lá, o Max quer vender a 10, mas o Cássio, né, fala assim: não, mas eu vendo a 8. Eu sou obrigado a pegar do Cássio. Isso aí. Eu sou obrigado a pegar do Cássio. Né? Eu não tenho opção. Se é uma licitação, é assim. Se o Cássio cumpriu os requisitos que eu estabeleci, pronto, né? E os requisitos ele pode inclusive contestar os requisitos, né? Fala assim: não, mas tá muito, né? Muito específico. Tá muito específico, né? A luva tem que ser de borracha, não sei o que, né? E o vendedor tem que começar com a letra M. Assim, não, para lá, isso aí não é critério, pô. Isso aí você tá burlando o negócio aqui. O Ministério Público, o Tribunal de Contas pode embargar essa licitação, enfim. Tudo isso aí pode acontecer. Mas se você entra em estado de emergência, aí meu filho, é emergência. Aí eu posso chegar e falar assim: não, mas tinha no mercado, tinha mais barato. Assim, não deu tempo de procurar. Não abri concorrência. Eu fui no primeiro que me vendeu. Isso aí. Entendeu? Aí pronto, aí comprei a do Max a 20. Né? Aí óbvio, né? Depois a gente dá aquela conversa. Exatamente. Depois tem aquela conversa, né? Depois vai ter os 30%. Depois vai ter os 30%. Né? Então, assim, de 20, incide sobre 20, inclusive. Né? Então, assim, isso é truque, gente. É truque. Toda essa conversa toda é truque para roubar o teu dinheiro. Não, e você percebe o seguinte, né? Como que o presidente fica à mercê disso? Ele não tem escolha. Porque vou dizer, né? O que restou ao governo federal?
restou mandar dinheiro para esse pessoal. É engraçado, né? O pessoal vem com um papo, assim, mas o presidente não ficou... Eles não proibiram o presidente de fazer ações de coordenação estratégica. Ninguém nunca se deu o trabalho de falar que caralho essa ação de coordenação estratégica. Como assim coordenação estratégica? O que é? Qual que é a coordenação estratégica necessária aqui? Alguém me explique. Porque você determinar lockdown ou não lockdown virou competência do executivo, do governo estadual e do governo municipal. Você estabelecer qual vai ser os testes que vão ser feitos, né, virou competência do Estado também. O Estado vai fazer isso aí. O governo cumpre o teste, mas o Estado tem que requerer o teste para poder aplicar, né? O que mais que sobra? Se vai fazer tratamento precoce ou não, de novo, acaba sendo competência do Estado e do município. Que ação estratégica é essa aí que estão exigindo? Qual que é a definição de ação estratégica, de coordenação estratégica? Não é nada. É só para não dizer que como deu errado a culpa dos governadores. É só para não dizer que o que deu errado é culpa dos governadores. Não, interessante o Ítalo. Não, mas olha só, mas tem outra coisa também. Mesmo que ele fizesse a coordenação estratégica, o que seja, mesmo assim os prefeitos e os governadores não seriam obrigados a seguir. Pela própria autonomia que o STF deu. Justamente. Tanto que o Bolsonaro, o Ministério da Saúde, deu lá o protocolo que podia ser seguido com tratamento precoce, e lá em Manaus não seguiram. Não seguiram. Tanto que o Ministério da Saúde falou, mas como que assim, que até hoje vocês não têm um protocolo para tratamento precoce? Né? É um absurdo isso. E aí a mídia achou um absurdo o Ministério da Saúde cobrar isso, né? Por um estado que estava tendo todo aquele problema por um lugar que estava tendo todo aquele problema de superlotação de leitos. Agora, o Ítalo falou essa coisa do sem licitação, que foi... em resumo, esse foi o esquema que eles fizeram no passado. O Covidão se resume a isso aí. Né? Você, sem licitação, você combina, o cara tem nem a empresa, às vezes, né? Compra de um terceiro, que ele ainda pegou o caso de eu realmente produzir as luvas. Né? Mas em São Paulo, nem isso. O cara não produzia nada, ele tinha lá inovava, né? Um CNPJ de qualquer coisa, né? E aí ele, com o dinheiro da licitação, teria que comprar de um terceiro que realmente vendia o produto para repassar pro governo, né? Sendo que teve casos que nem sequer isso o cara fez. O cara ganhou dinheiro e não comprou nada e não entregou nada pro governo. Teve isso, é verdade. Agora, voltando aqui à questão do túnel do tempo que a gente estava fazendo do governo PT, como é que funciona o mesmo esquema em um caso em que há licitação? É muito simples, né? Eu quero vender para o Ítalo. Possibilidade 1. Você faz tantos requisitos que só a empresa dele, né, é capaz de entrar. Aquilo que ele brincou aqui da letra M é muito cara de pau, mas existe maneira de você fazer requisitos que acabe que só uma empresa consiga. Só que as outras empresas podem entrar lá com uma licitação. Mas é exemplo 2, que é mais fácil. Uma representação. Exemplo 2, que é mais fácil, né? Eu quero vender pro Ítalo, mas aí eu chamo o Cássio, eu chamo o PH e chamo o Anderson. Todo mundo cria uma empresa que não existe, entra na licitação e todo mundo oferece um preço muito maior que o do Ítalo. E aí no final, olha só, né? Que coisa, que coincidência, né, Ítalo? Todo mundo ofereceu mais caro, então tem que vender pro Ítalo mesmo, né? Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu aos montes na era PT. Tá? Então é assim, ou seja, sempre vai ter ali um jeito que eles vão querer tentar a corrupção. Corrupção é um negócio assim sem fim. Você precisa melhorar cada vez mais a maneira de fiscalização disso aí, porque aí você também pode corromper quem fiscaliza, ou seja, há muitas formas. Tem que ser melhorado cada vez mais isso, para que a gente não caia novamente, né, na situação de corrupção assim, sistemática
que a qualquer momento isso pode entrar, pode acontecer no município, no estado, né? Agora com um executivo diferente que não entra nesses esquemas, já dificultou bastante para muita gente, né? Mas para vocês verem a importância, tá, de ter uma justiça séria, né? Órgãos de fiscalizações sérios e não ideológicos como a gente tem hoje. Nosso tempo está acabando aqui, mas antes de terminar aqui, eu gostaria de ler uma notícia aqui que tem a ver com esse assunto, sobre tratamento precoce, sobre Covid-19. Novo estudo aponta que a ivermectina reduz hospitalizações e mortes em até 75%. Segundo os pesquisadores, a versão completa do estudo, que já foi revisada por pares, será publicada em breve na revista Frontiers of Pharmacology. Os cientistas também divulgaram que as evidências do êxito do tratamento do vírus chinês com a ivermectina são tão fortes que a droga deveria se tornar uma terapia comum em todos os lugares. Se usarmos a ivermectina amplamente, nossas sociedades podem se abrir. Estamos em uma pandemia e esta é uma forma incrivelmente eficaz de combatê-la, ressaltou o Dr. Merrick. A doutora Tess Larry, diretora de consultoria de medicina baseada em evidências em Bath, na Inglaterra, também ressaltou que o uso disseminado de ivermectina em partes da Índia e da América do Sul levou a uma grande redução de infecções e mortes. Larry enviou um documento de 97 páginas para a Organização Mundial de Saúde, sugerindo que o órgão recomende o uso do medicamento para reduzir os efeitos da pandemia da Covid-19. Além desses dois estudos, um outro do professor Andrew Hill, da Universidade de Liverpool, também concluiu que a ivermectina reduz as taxas de mortalidade em cerca de 3/4. Um novo teste de ivermectina como tratamento da Covid deve começar em breve na Universidade de Oxford. E qual vai ser a reação, né? Eu acho assim, né? Na verdade a gente tem vários estudos aí já comprovando, né, a eficácia da ivermectina, né, em diversos tratamentos aí pelo mundo afora, mas na hora que chegar na Universidade de Oxford e esse tratamento for reconhecido, será que a imprensa vai continuar, né, negando? Porque eles adoram divulgar os resultados da Universidade de Oxford, né? Uhum. Exato. Tá aí, ó, tá vendo, ó. Agora eu quero ver o Sleeping Giants dizer que esses cientistas aí estão... Eles vão ter que se retratar, né? Estão indo contra a unanimidade dos cientistas. Muito doido. É muito doente, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ainda tem gente que acha que o pessoal está preocupado realmente com saúde pública. Olha quantas mortes poderiam ser evitadas. Pois Crime, é um crime isso, cara. É um crime. Estamos chegando ao final aqui de mais um Boletim da Noite. Nós queremos agradecer a sua participação, mas antes disso, né, eu quero lembrar aí, muita gente está perguntando aqui por que o contador do Terça Livre Juntos está parado, né? Por que o Terça Livre Juntos não está disponível, né? Que são todos os produtos aqui do Terça Livre pelo preço de um só, como a gente divulgou. A gente tem a meta para ser batida ainda, a meta mínima de 9.000 assinantes. Não desistimos dessa meta. No entanto, nós queremos informar você, né, que devido ao nosso suporte estar sobrecarregado e nós temos o compromisso, né, de manter aqui a nossa palavra com todas as pessoas, né, resolvendo os problemas de acesso, os problemas aí de pessoas que tiveram, né, algum problema de pagamento também. Por essa razão, nós suspendemos as vendas por enquanto para resolver todos esses problemas, né? Devido a esse processo de cancelamento que nós estamos enfrentando aqui no Terça Livre, né? O nosso suporte ficou sobrecarregado. Nós não temos condições financeiras, né, neste momento de contratar mais pessoas para a nossa equipe. Então, por isso, nós estamos suspendendo as vendas para resolver todos os problemas e aí, então, novamente disponibilizar para vocês aí, né, o acesso à assinatura do Terça Livre Juntos. No entanto, essa pausa, né, que se faz necessária neste momento, ela traz aí também prejuízos, né, já que nós estimávamos aqui que iríamos bater essa meta de 9.000 assinantes ainda essa semana. Então, neste momento a gente tem pedido para que você que confia, que acredita no nosso trabalho, né, que é já um telespectador assíduo aqui do Terça Livre há muitos anos e sabe da importância do trabalho do Terça Livre, para que o Terça Livre não acabe, a gente conta com a sua colaboração. Está aqui o nosso Pix, ó. O PH já colocou aqui o QR Code para você apontar aí a câmera do seu celular no aplicativo do seu banco e fazer a sua colaboração aqui com o Terça Livre. Ou então,
pix@tercalivre.com.br. Você, lá na área de transferência do Pix, você pode escolher a opção de e-mail e colocar pix@tercalivre.com.br. Né? Esse é o endereço, é o número aí, né? É o código aí do nosso Pix para você fazer a sua colaboração aqui com o Terça Livre. E o Terça Livre Juntos estará disponível novamente, nós vamos colocar à sua disposição, né, assim que nós resolvemos todos esses problemas, né? Você, assinante, né, é quem faz o Terça Livre grande, é quem faz o Terça Livre gigante, é quem banca e quem financia o nosso trabalho aqui nesses anos todos, e por isso nós temos esse compromisso de resolver todas as pendências, todos os problemas. Nós repetimos aqui diversas vezes que ninguém iria ficar prejudicado, por isso estamos aqui mantendo a nossa palavra e cumprindo, e contamos com a sua colaboração. Nosso muito obrigado mais uma vez, e lembrando que o CIPEC começou hoje, já teve a entrada aí do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, e nós vamos trazer muito mais, né? Amanhã no Boletim da Manhã, Boletim da Noite, e durante o final de semana também, né? Todas as notícias direto lá da Flórida para você, com o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos aqui, os nossos correspondentes internacionais aqui do Terça Livre. Obrigado, Max. Eu que agradeço. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Cássio. E obrigado você de casa. Uma excelente noite de quinta-feira. Até amanhã, se Deus quiser.